Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas e hoje vamos falar de um assunto muito importante que é habilitação. Você que queira participar, você já pode mandar pelo nosso Instagram, @RedeGospelTV, a sua pergunta ou então, quem sabe, uma dúvida ou até você nos ajudar aí com algum tema. Estamos iniciando, Bispo Rueda. Estamos mais uma vez aí, vamos falando sobre a visão apostólica. Tudo bom, Bispo Rueda? Tudo bom, Bispo? Olá, boa tarde a todos que nos assistem pela Rede Gospel também. Seja muito bem-vindo. Nós vamos falar hoje sobre habilitação, né? Algo que sem ela não dá para caminhar, né, Bispo? Não tem como você evoluir, vencer, chegar em nada sem estar habilitado. Então vamos só recordar, porque começa tudo com a unção, que é a delegação dos atributos. Aí vem o posicionamento, que nós já falamos, e agora vem a terceira parte, a terceira fase da pessoa que quer ser constituída, que é a habilitação. E para iniciar, então, Filipenses 3, versículo 13 em diante, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Bom, então nós vemos aqui essa passagem do apóstolo Paulo falando à igreja de Filipos. E a gente percebe que há um alvo para alcançar. E obviamente se você tem um alvo para alcançar, você está virado para um outro lado, você está atirando, quer dizer, precisa de habilitação. Então, vamos falar sobre a definição de habilitação. Então, é a capacidade natural ou adquirida para realizar alguma coisa. É um documento legal, um título que habilitará alguém para fazer alguma coisa, algumas formalidades, inclusive jurídicas, necessárias para usufruir de um direito ou expressar uma capacidade legal. Agora, quando nós entramos no mundo espiritual, já fica um pouco diferente, que é o reconhecimento humano e espiritual de algum tipo de capacitação adquirida ou de uma disposição para realizar algo espiritual ou para enfrentar e vencer determinados desafios. Então, a habilitação, ela é resultado de posicionamento, como nós já falamos. E a habilitação é também o resultado de posicionamento, de perseverança, ou seja, de atitudes tomadas segundo a direção dada por Deus e que trazem para nós maturidade, fortalecimento e preparação para viver o final, né, que é a verdadeira constituição espiritual. Bom, Bispo Rueda, você tem alguma forma prática? Porque aqui, né, a teoria, às vezes, para a gente, ela fica meio difícil de a gente se situar. Qual a prática que você poderia trazer sobre a habilitação? De forma prática, Bispo, porque assim, conceitualmente a gente pode se confundir, apesar de entender. Mas vamos pensar que você quer dirigir, né? Dirigir um veículo, seja um transporte terrestre, marítimo ou até aéreo, né? Você precisa de uma habilitação. Desenvolver a habilidade sem andar na legalidade vai lhe permitir seguir em frente? Você pode até ter algum resultado, mas se for pego, será desclassificado. É aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre nós estarmos dentro das regras, né? Então, um atleta, se ele usa doping, ele pode ter um grande resultado. Porém, se ele é pego no doping, ele perde o resultado, ele é banido. Imagine você tem uma habilitação, você tem uma CNH no Brasil, né? Carteira Nacional de Habilitação, né? Você está habilitado a dirigir. Se você não dirige de forma recorrente, você não desenvolve essa capacidade na qual você se habilitou para exercer.
Ao passo de que, sem desenvolvimento, você vai estar sempre ali naquele passeio de autoescola, sabe como é que é? Primeira, segunda, medo de pegar uma marginal, medo de pegar uma estrada, preocupação se você tiver que carregar a sua família. Então, a habilitação, ela tem que ser aliada à prática. Dessa maneira, ela vai te gerar uma segurança, que vai lhe dar uma melhor desenvoltura. Porém, muitas pessoas querem atropelar o processo de habilitação. E aí, vão direto à prática, achando que é fácil, porque vê outro fazer. E nós temos exemplos bíblicos muito fortes disso. Por exemplo, os filhos do sumo sacerdote, que tentaram expulsar demônios no início da igreja. Eles não tinham a habilitação, mas eles viam Paulo fazendo, eles viam a igreja fazendo, Pedro fazendo, e eles acharam que era possível. Então eles chegaram lá e falaram, eu vos esconjuro, não sabe nem usar a palavra certa, né? Eu vos esconjuro. E os demônios foram lá e deram uma surra neles, tiraram a roupa deles, a Bíblia fala que eles saíram, né, desnudos, apanharam e perderam, além das roupas, a moral, porque não estavam habilitados. Então não é só seguir uma cartilha, não é apenas seguir um método, é você passar por uma prova real e nessa prova, então, você receber como que um certificado. E nós que andamos com Cristo temos esse certificado. Você tem o sangue de Jesus Cristo sobre a sua cabeça. Você tem a marca do Senhor na tua vida. E você está, então, habilitado. Mas habilitado precisa se desenvolver. E se desenvolvendo, aí, então, você vai ter grandes resultados. E é muito interessante, né, esse exemplo que você deu, porque tem pessoas, inclusive, que têm a CNH e não dirigem. E tem outros que são fera no volante. Não, eu sou muito bom, eu nem vou tirar minha CNH. E foram caçados. Porque eu sou muito bom. A hora que para num comando, vai falar o quê? Eu sou bom, eu dirijo muito bem. O policial vai dizer somente, deixa o carro aí, né? Ou mande alguém habilitado vir buscá-lo, né? É verdade. Já vi acontecer. Já é mesmo. Sim. Então é muito importante a gente ver esse lado, né, até um lado prático, né, da CNH, mas levar para o contexto espiritual, no caso, por exemplo, do rei Davi, que a gente vai tratar muito sobre o rei Davi. Então, como nós estávamos falando, a realização desse processo de constituição é o resultado de uma sequência, que é a unção. Então vem aquele óleo sobre você, e esse óleo, por exemplo, determinando que você vai ser um pastor, que você vai ser um bispo, aí o seu posicionamento tem que ser como? Igual àquilo pelo qual você recebeu a unção. Então você vai começar a caminhar em direção. Tanto que muitos que são ungidos, principalmente, né, bispo, nas pessoas que têm uma condição mais elevada, eles passam por um período de prova, né, por um período de serem trabalhados para depois a confirmação, né, da unção. Então, no caso, por exemplo, está falando de Davi. Davi não recebeu a unção, pôs a coroa na cabeça, sentou no trono. Pelo contrário. Ele, para adquirir habilitação e chegar na Constituição, foram anos e anos, e também, né, bispo, a gente pode até subentender, ele era um pastor de ovelhas. Perfeito. Ele está lidando para, vamos dizer, ocupar o lugar de um rei. E um rei que já tinha uma experiência de anos e anos como rei. E também um outro lado também, que entre os homens, era a pessoa de maior qualidade que existia em Israel. Porque quando ele foi ungido, foi escolhido como o melhor de Israel. Então ele tinha o quê? Que para ocupar, vamos dizer, esse espaço espiritual que a unção estava trazendo sobre ele, ele tinha que mudar muito, em muitas áreas da vida dele. E aí começa esse processo de habilitação, né? Sim, e em todas as fases de vida de Davi, nós vemos essa habilitação acontecendo, né? Porque, como o senhor disse, Saul, ele tinha uma capacidade física, econômica, ele vinha de uma família, ele era benjamita, então ele era de uma tribo que tinha uma ascensão, era respeitada e tudo mais, e Davi, ele precisava ocupar um espaço que Deus havia determinado. Mas ele vai para a batalha, como é que é na batalha? 1 Samuel 17,
teu servo já lutou com o leão e o urso. Se habilitou para a guerra ele já estava habilitado, né? Ele se habilitou, chegou lá e derrubou o gigante. Não, ele tinha protegido as ovelhas, ele tinha com certeza lutado com outros animais, espantado lobos, que era comum à época, mas o top, assim, o ápice daquele momento foi lutar com o leão, com o urso. Então teu servo vai lutar com esse gigante. Ele se habilitou ao reinado. Se nós formos pensar, ele não tocou em Saul, né, em nenhum momento, e até teve oportunidade em meio às perseguições. Deus, né, deu a ele chances para isso. Ele teve chances, ele não tocou no ungido e disse com essas palavras: ai de mim, em tocar o ungido de Deus. Então ele se habilitou por causa de respeito, de reverência. Ele inicialmente não reina em Israel, ele reina em Hebrom. Né? Fala, quanto Davi reinou? Davi reinou 40 anos, porém 7 deles foi em Hebrom, sob 2 tribos. Então ali também é uma habilitação. Ele tem um processo de governo em menor dimensão, aonde ele foi formado, e quando assumiu todo o reino de Israel, já existia uma bagagem de governo, porque ser pastor de ovelhas é uma coisa, ser rei de um povo, pense você, olha, quanto que é um mandato brasileiro? 4 anos. Ele reinou 40. É como se alguém tivesse há 10 mandatos no poder. Né? Não é brincadeira, né, bispo? É verdade. Então, você passar 40 anos, gerações distintas, tentando ou buscando agradar a sua população, porque, afinal de contas, ele era como se fosse um político. A monarquia é diferente, mas ele precisava ter a aprovação popular. E nós sabemos que Davi era um rei popular, as pessoas o amavam, porque ele fazia bem para a sua sociedade. Então, em todos os processos de sua vida, você vê a habilitação muito clara acontecendo. E o processo, né? Porque quem cria também muito da habilitação é a unção, veio de Deus. Sim. E Deus cria as atitudes. Eu estava pensando, né, agora, quando você estava falando. Quem era Davi? Davi ficava com as suas ovelhas. Sim. Então era uma pessoa um pouco mais isolada, ele convivia no dia a dia com as ovelhas. Ele vai ser um rei, ele vai morar num palácio. Então já começa o processo de habilitação. Primeiro, quem venceu o gigante, que ele sabia que ele ia vencer, isso ele não tinha dúvida, ia casar com a filha do rei. Já está lá a habilitação. Por quê? Se vai casar com a filha do rei, vai morar onde? No palácio. No palácio, vai ser príncipe. E o palácio de Saul, que ele vai ocupar o espaço dele. Então a gente percebe que a habilitação, ela procede de situações que vêm à frente, que Deus prepara, algumas, entre aspas, boas, outras não tão boas, para que a gente possa se preparar, né? E um outro lado também, nessa questão, a gente percebe que Deus coloca um espírito maligno em Saul, que só sai quando Davi toca. E quando ele tocava, saiu o demônio. Ele só sabia tocar naquela época, ele não era um guerreiro. Sim. Ele era um músico, né? Então, você vê que Deus, de acordo com que ele vai galgando, vai o habilitando dentro daquilo que ele tem. Mas o posicionamento, né, dele foi muito importante e vai crescendo, né? E vai crescendo. E nesse período que ele tocava a harpa e ele habilitava ali, pela habilitação que ele tinha, que era uma forte conexão com Deus, com o Espírito Santo, afinal de contas, por qual motivo Deus o escolhe, né? Se Deus escolheu, que a palavra fala, né? Ele foi a Samuel e disse, eu já escolhi para mim, né? Então ele escolheu um garoto que estava lá cuidando de ovelhas no campo. Por que o escolheu? Porque ele provavelmente não tinha apenas os atributos necessários, a força, a energia, a capacidade, mas também um coração conforme a vontade de Deus. Então, sua fé, sua devoção, a maneira que ele encarava o mundo espiritual, o habilitou. E essa habilitação que ele teve de tocar a harpa e ver Saul, né, sendo liberto, fez com que ele pensasse a sua vida inteira sempre o primordial nas guerras de Davi, o que era? O ambiente espiritual. A arca estava à frente, ele desejou trazer a arca de volta para Jerusalém, ele se importou com as coisas de Deus, ele sacrificou ao Senhor, ele consultava o sacerdote, o profeta, né, seja Abiatar ou quem quer que estivesse ao lado dele, sempre ele tinha um profeta. Né? Gade estava lá, então ele sempre tinha um profeta para consultar e falar, o que eu devo fazer? Qual é o caminho? Porque lá atrás, quando garoto, ele viu isso acontecendo. Ele tocava a harpa e o demônio saía. Então, o mesmo Deus que estava na harpa, agora estava na espada e estava nas suas estratégias. E essas habilitações são fundamentais
E, na minha opinião, é a principal, a habilitação espiritual. Sem dúvida, porque é ela que vai trazer depois a capacitação. Agora, eu falei, né? Às vezes coisas boas e às vezes coisas que não são tão boas também nos habilitam. Eu queria até ler Filipenses 4, versículos de 11 a 13, que é um trecho que fala muito a respeito de uma habilitação que o apóstolo Paulo, ele conquistou, ele buscou, que diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, às vezes a gente vê, né, Bispo Rueda, um triunfalismo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que é esse tudo posso? O tudo posso é viver a nudez sem se abalar. E aí é que entra, né, a característica, né, que nós chamamos, né, não só a resistência, mas a resiliência. Porque tem gente que resiste, mas deforma. Agora, quem é resiliente, aquilo vai o quê? Fazer com que ele se torne resistente sem ficar deformado, né? Então, Davi tinha essa característica. Então, ele passou momentos terríveis, principalmente com quem? Com o rei Saul, né, Bispo? Sim, momentos terríveis que foram oriundos de perseguições, assim como de erros que ele cometeu. E em todas as ocasiões, ele buscou pela habilitação que ele tinha, um caminho de conserto. E Deus concedia. Deus concedia porque o seu coração era sincero e ele era aberto, né? Ele era íntegro na presença do Senhor. Então, nesse texto, que ele é muito rico, né, a gente aprende que Deus nos coloca no deserto para ver o que há no nosso coração. Então, as habilitações, elas também acontecem no deserto, elas também acontecem em momentos severos da nossa vida. E eu gosto de pensar, né, que eu não tem como as pessoas me fazerem feliz, eu preciso aprender a ser feliz. Paulo fala, né, que ele aprendeu a ser feliz em toda e qualquer ocasião. Se eu não for feliz no pouco, eu também não vou ser no muito. E se eu for feliz com pouco, eu certamente serei feliz no muito. Porque esse é um processo íntimo, de fora íntimo interno. Você se habilita a isso, tanto na dor quanto no momento de abundância, e a sua vida segue com essa capacidade resiliente, como o Bispo G estava falando, né, onde você pode ter infortúnios. A Bíblia fala assim, ó, o dia mau chega para todos. É verdade. Não é? Então, o sol, ele nasce, se põe para bons e para maus. Então, nós temos dias difíceis. O próprio Senhor Jesus nos ensinou. Tem de bom ânimo, né? Porque nós vamos passar por provações, vamos passar por lutas, teremos aflições. E o bom ânimo é o ânimo no dia mau. Porque no dia bom é fácil ter ânimo, né? Quando tudo vai bem, uma boa notícia, dinheiro no bolso, as coisas favoráveis, as portas se abrindo, aí é fácil ter ânimo. Mas no dia mau, tem de bom ânimo. Então, estamos falando bastante sobre Davi, né? Então, a gente fez esse processo, né? Depois ele se casa com a filha do rei, de repente vem o filho do rei e pega como é que a gente pode colocar? Um amor, né? Um amor, aquele amor filéu, né? Um apego, e se tornam aliados e, de repente, ele dá aquilo que é umas características, a capa, a espada, tudo que havia de um futuro rei é delegado para Davi através do filho do rei, que Jonatas, que ele se associa. Logo depois a gente começa a ver a perseguição. Então já vem a meta, como nos habilita. Deu para ele, né, Saul, você vai ter que então conseguir 100 prepúcios. E ele trouxe o dobro, bispo. 200. Então, buscar a porção dobrada. Já demonstra duas coisas muito importantes, né? Porque às vezes as pessoas já recebem a meta com um sentimento ruim, contrário. Mas isso é demais. Ele já não recebeu, ele falou, bom, eu vou pegar 200. Estou falando de vencer 200 filisteus, 25 centímetros mais altos do que os soldados que ele caminhava. Então, a gente percebe que a luta era grande, a dificuldade grande, mas ele procurou trazer a porção dobrada, né?
Pois é, e o que será que é mais difícil, né? Derrubar um gigante ou derrubar 200 homens? Proporcionalmente, eu acho que a Segunda Guerra ela era mais difícil, não menos importante, porque ele já estava habilitado, mas o rei, para concretizar a promessa, talvez foi até injusto com isso, mas Davi mostrou que ele era capaz de perseguir os seus objetivos, os seus ideais. Né? Então, às vezes, a gente tem uma grande vitória e uma nova oposição acontece, um novo desafio surge e você desanima. Eu falo, poxa, de novo? Já foi, já mostrei quem eu sou. Poxa, no trabalho, às vezes isso acontece, você fala, cumpre um período lá, sendo interino de alguém, e de repente você não é escolhido, você desanima. Né? Não, você está habilitado. Novas oportunidades virão com novos desafios. E se você tiver esse ânimo, você vai ser que nem Davi, que a gente está aqui insistindo no tema, né, de Davi, mas é que é uma figura icônica para esse tipo de tema, porque ele venceu no deserto, venceu quando cuidava das ovelhas, venceu nas trincheiras e venceu também no campo político, porque se você pegar as instruções de Davi para Salomão, ele era um homem habilitado, que sabia lidar com os conflitos internos, com as oposições, com os traidores, que até às vezes comiam a mesa dele, né? E grato, né, bispo? O sentimento dele que marcou muito e o habilitava cada vez mais, né? Sim. Porque a gente percebe que todas as fases que ele vai passando, nós não vemos um minuto dele falar alguma coisa contra Deus, reclamar, mesmo, né, na famosa caverna de Adulão, que ele vai lá para a caverna de Adulão, a fase difícil, e ali o Senhor o constitui, o habilita com um exército poderoso, os valentes de Davi. Quem eram, bispo? Homens endividados, apertados, amargurados de espírito, eram 400, família dele também junto, alguns irmãos, primos, né? Porque vão formar ali, na caverna de Adulão, um local terrível, e vão sair dali os valentes de Davi, né? Um grande exército que vai somando e chega a ter um exército de 600 homens, mas tarimbados, né? Porque não adiantava ele falar, eu sou rei de quem? De você mesmo? Sim. Quem que é o teu exército? Quem é o teu povo? 600 homens que davam a vida por ele e segundo aquilo que é o cálculo bíblico, não é? Porque um vale por 1000, então valia uma legião, que era de 6.000 homens. É interessante, né, bispo? Porque Davi, ele passa por todo esse processo e dentro da caverna tinha todo tipo de gente, até os irmãos que o senhor citou, os mesmos que estavam lá na trincheira e disseram para ele, o que você está fazendo aqui, garoto? Bem conheço, né, a tua presunção, eu sei como você tem aí ambições que talvez não cumpriam com aquilo que era o ambiente comum ao exército naquele momento, então volta lá com as suas poucas ovelhas, até diminuindo ele, menosprezando ele. Essas mesmas pessoas estavam agora endividadas e amarguradas com ele numa caverna. Mais uma habilitação, né, bispo? E ele transforma, né? É incrível. Transforma as pessoas. E o local chamado Caverna de Adulão, a gente vê numa sequência mais à frente, que ela se torna Fortaleza de Adulão. Então ele transformou um local de endividados numa fortaleza. Ali agora tinha um exército. E é incrível também, bispo, porque há um momento que ele poderia ser derrotado, porque Saul tinha um exército de 3.000 homens muito bem preparados. Sim. E há um momento em que ele vai, por um lado, o exército com 3.000 homens, por causa de uma traição que foi feita a Davi, e ele com os seus 600 homens iam se encontrar e ali, vamos dizer, vai ser derrotado, mas aí veio uma perda muito grande. Terrível. E uma perda que iria comprometer situações futuras até que o Senhor tinha preparado. E aí o Senhor prepara que o exército retroceda. Não era o momento dele entrar em luta com o exército de Saul, que eram 3.000 homens muito bem preparados também. E aí, então a gente percebe que a unção e até a habilitação, Deus não dá nada acima daquilo que nós não possamos suportar. Tem pessoas que muitas vezes reclamam. Imagine ele, consciente de que isso estava acontecendo, começasse a blasfemar, a reclamar, a querer voltar atrás, regredir. Não, o posicionamento dele sempre se manteve firme. Deus mandou a pedra de escape. Perfeito. Então, nós falamos no início do CNH, né, bispo?
A nossa habilitação, ela abre um canal para que o Senhor vá nos dando as bênçãos de acordo com aquilo que é uma estatura que eu já alcancei, né? Então, se você, por exemplo, você tem recursos, digamos que você tem uma condição mais abastada, você pode dar um carro para o seu filho, né? Mas ele só tem 13 anos de idade. Você dá? Você não vai dar, por mais que você possa. Porque, afinal de contas, você vai colocar a vida dele em risco. Ele não tem habilitação ainda para dirigir aquele veículo, né? Mas uma vez que ele esteja habilitado e comprovadamente saiba dirigir, você vai dar com bom gosto, vai falar, filhão, tá aí, ó, né? O carro que o pai comprou, ou que a mãe comprou para você, coisa do tipo, como presente de amor. Porque naquele momento você entende que ele já é capaz, né? Eu penso, como o coração de pai, Deus é pai de amor, ele faz algo parecido conosco. Eu preciso estar pronto para aquilo que Deus vai colocar nas minhas mãos. Porque Deus também não desperdiça recursos, isso fica claro quando Jesus fala, depois da multiplicação, recolher o resto, né? Porque Deus não dispensa e não desperdiça recursos. Não é porque é fruto de multiplicação que pode se jogar fora. Então, Ele não vai desperdiçar recursos em você. Ele vai colocar na tua vida. Também Deus não aposta, né? Porque o mundo espiritual não tem disso, né? Ele vai colocar na sua vida, segundo a tua habilitação, na certeza de que você vai se desenvolver. Ele apostou em Gideão? Não. Ele ressuscitou em Gideão o espírito belicoso que havia nele. E Deus, de acordo com a sua habilitação, ele vai fazer isso. Gideão é um outro caso de habilitação, né, bispo? Então, eu queria vou até ler essa passagem, chamou muito a atenção, porque Gideão, ele é preparado, né, porque ele passou por uma fase, assim, terrível e perdeu o vínculo com a essência que ele tinha. Era um homem valente, tinha força, e por causa dessa perda, o anjo cria um processo nele, o habilitando, né? A gente chama isso também, há um processo na Igreja Apostólica Renascer em Cristo chamada cura interior, que é um processo que limpa o mundo espiritual para que a pessoa possa crescer. Eu vou ler aqui, Juízes, no capítulo 6, versículo 1, que diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estavam nos montes e as cavernas e as fortificações. Eu quero ler agora, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E aí, como é que fica, bispo? Estou numa fria. O anjo do Senhor encontra com um homem com a sua moral destruída, né? Claro que por conta de guerras e 7 anos, não é brincadeira, né, bispo? Você passar uma crise de algumas semanas, alguns meses, já é difícil, né? Imagine você, a pessoa fica desempregada e tal, e passa meses desempregado, ela já passa por uma provação difícil, passa por necessidades, e 7 anos? 7 anos com todo o seu trabalho sendo, né, dilapidado, seu patrimônio sendo destruído, seu recurso sendo levado embora. Ele encontra um homem com uma moral destruída, descredibilizado diante da sua sociedade e talvez até diante da sua família. E uma família complexa, né, bispo? Diante a 70 filhos, né? E o mundo espiritual atuando nessa família, né? O altar de Baal na casa do pai. O altar de Baal na casa do pai. Eles eram pessoas influentes, porque o altar pertencia ao seu pai, o altar que estava no centro da vila ali, então imagine, eles eram uma família influente. Quando falam que vão matá-lo, Jerubaal, o pai dele fala, ninguém vai botar a mão no meu filho, e eles obedecem, então eles tinham ascensão sobre aquela tribo, sobre aquele grupo de pessoas, e Gideão assim ainda se enxergava como o menor. Poxa, eu sou o menor da casa do meu pai da menor tribo, e o pai fala, ninguém vai botar a mão no meu filho, ninguém põe a mão, bispo? E Manassés,
Eram duas tribos, né? Porque Manassés tinha uma dentro da terra prometida e uma fora. Quer dizer, não era a menor das tribos. Então é uma pessoa até, numa condição que não é real para a sua condição pessoal. Ele tinha uma ótica totalmente desajustada sobre aquilo que ele realmente era. Ele fala que ele é miserável e quando ele vai dar uma oferta para o anjo, ele faz pães com 20 litros de farinha. Hoje, 20 quilos. Se alguém nos assiste e faz pães, quantos pães se faz com 20 quilos de farinha, né, bispo? Então, veja, totalmente desajustado com a ótica a seu próprio respeito. E quantas vezes não estamos desajustados? Porque talvez não nos habilitamos, o grupo que a gente está não está habilitado, a família que a gente está não está habilitada, você cresce num ambiente tóxico, nocivo, e você não consegue enxergar a realidade de Deus para a tua vida. Então, habilite-se. Né? Como Gideão, deixa o Espírito Santo trabalhar a tua vida, porque você é forte e valente. Você é mais do que você imagina. E a gente percebe nessa estrutura, nós estamos praticamente encerrando, mas é importante a gente terminar falando um pouquinho sobre Gideão, porque ele começa num processo enxergando a última das criaturas. Deus dá para ele um exército de 32 mil homens e depois começa a tirar o exército dele. E o manda com 300 para começar a maior vitória da vida dele e ele aceita, né? Então a gente percebe a mudança que houve, a transformação que houve através desse processo onde ele se habilitou verdadeiramente e foi um grande vencedor. E é o que Deus espera de você em uma das igrejas Renascer em Cristo. Então, venha se habilitar, venha receber essa unção, a unção que vai trazer um desdobramento, que a tua própria vida, debaixo de uma direção, palavra profética na Igreja Apostólica Renascer em Cristo, é que vai trazer para você essa vitória. Você vai chegar de um jeito e vai ser transformado como ele. Chega alguém de uma caverna e é transformado num juiz, num líder de 4 tribos. Então a coisa cresceu. E é isso que nós esperamos você em uma das igrejas Renascer em Cristo. Eu, Bispo G, te espero na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, ali nos Jardins. E, Bispo Rueda? Eu te espero na Renascer Santo André. Rua General Glicério, 412, no centro de Santo André. Deus te abençoe, um tempo de vitória, de visitação. Tchau, tchau. Bispo Rueda? Tchau, tchau.